Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no canal Pitada Espírita para compartilhar da doutrina espírita, do Evangelho, dos ensinamentos que nos alivia a alma, nos ajuda na caminhada, que nos faz enxergar uma luz frente a todo momento turbulento que cada um de nós, cada um nos seus desafios, cada um nas suas lutas, cada um nas suas provações, se enfrenta, se encontra, e a intenção do nosso canal é trazer a luz do Evangelho com a razão da doutrina espírita, com o conhecimento embasado que a doutrina, que é tão libertadora, nos traz, através de temas variados, conversas entre corações amigos, para trazer um formato leve, num formato descontraído, num formato natural, e trazer e envolver cada um de vocês que nos assiste para entrar nessa atmosfera única de reflexões sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Conversa entre amigos. Hoje eu estou aqui com meu amigo Jaci Almeida. Jaci, obrigado por topar, por aceitar, por estar aqui com a gente, por nos ajudar nessa divulgação da doutrina espírita e do Evangelho. Obrigado a você, Thales. Oi para todo mundo aí. Obrigado, é uma honra participar aqui do seu canal. Parabenizar você pela iniciativa e você presta um grande serviço para a doutrina espírita, pode ter certeza disso. E a gente aqui vai bater um papo aqui, vamos conversar e temos certeza que isso vai ajudar as pessoas e a nós também. Legal, obrigado, Jaci. A gente, quando a gente fala, eu estava até, não esqueçam de seguir o nosso canal, isso é importante, curtir aqui o canal, curtir o vídeo, compartilhar, assinar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nós aqui no canal também temos os estudos da Carta de Paulo, que a gente está fazendo com o grupo, mais aprofundado, refletindo as Cartas de Paulo no conceito da doutrina espírita e no conceito evangélico. Sigam e compartilhem o nosso canal, assim a gente ajuda todos nós a trazer a doutrina espírita como recurso para suportar a nossa caminhada, né? E esse recurso, Jaci, né, quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, né, que a gente estuda, acompanha e olha lá na prática, todas as interações que ele teve, a gente vê ali refletido diversas condições da nossa trajetória humana. Cada um no seu qual, cada um na sua caminhada, vai se deparar com certa frequência em situações que aconteceram narrado no Evangelho, né? Então a gente se depara, cada um nas suas dificuldades, em momentos que Jesus, ou pelo seu ensinamento, ou pelas interações que ele teve com pessoas, personagens que lá estão no Evangelho, refletem as nossas vivências aqui, experiências humanas, né? Não diferente, o Evangelho está aqui para nos ajudar nessa escola para suportarmos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E ele deixou aqui a sua vivência humana, ele deixou aqui a sua experiência, ele deixou aqui todas as interações com todos aqueles personagens para que nós olharmos aquilo, identificássemos lá o que estamos vivendo aqui e como passar, né? Então é um grande manual, né, de como caminhar aqui numa experiência encarnatória, nos vencendo cada degrau que nos é colocado. Então tenho a visão do espírito imortal que a doutrina espírita depois nos esclarece, que transitando pela experiência encarnatória se depara com aquelas dificuldades que nos são necessárias para a nossa evolução espiritual. E Jesus dá o exemplo ali, ou por ensinamento, ou por parábolas, ou por atitudes, ou pela interação com os personagens, de coisas que nós vamos vencer. Uma delas que eu chamo a atenção, e aí a gente consegue interpretar diversas situações por diversas óticas. Essa é a grande beleza do Evangelho. A gente pega uma passagem de Jesus, cada um com um tipo de problema, desafio, dificuldade, vai enxergar nessa mesma passagem um direcionamento, né? Basta ter os olhos e o coração voltado para aquilo para identificar ali onde está ali um auxílio para a gente poder vencer. Uma dessas passagens, assim, quando eu olho ela, é a passagem da mulher adúltera, né? Então, Jesus conta que estava lá entre os homens uma mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada, né? Que era o que mandava a lei mosaica
prevista no livro de Levítico, do Velho Testamento, assinalava-se que aquele que for pego em adultério, que seja condenado pelo apedrejamento, né? Então, os judeus naquela época seguiam ao pé da letra, né, tudo que era dito lá nas leis mosaicas que era imposto à sociedade da ocasião. E aquela mulher lá, ao chão, né, no estado de julgamento supremo de todos aqueles que estavam em volta, ao ponto de ser apedrejada e descontinuada a sua existência, Jesus chega. E ali tem algumas coisas importantes que a gente olha numa ótica e tira de ali daquele momento alguns aprendizados. Porque quando Jesus olha e fala: quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, aqui já tem uma coisa importante, que ele fala quem de vós, ele não fala quem de nós. Porque se ele se inclui, ele teria que jogar a pedra, né? Porque ele de fato não tem pecado. Então ele ali já fala: ó, quem de vocês aí, eu tô fora dessa, porque realmente não tenho. Quem de vocês aí não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, porque no livro de Levítico fala que todos aqueles que tiverem adultério. E o adultério, no mesmo livro lá do Velho Testamento, fala que adultério é trair o esposo ou a esposa, adultério é roubar a ovelha do outro, adultério é resguardar o dinheiro do seu senhor, adultério então, uma série de crimes, vamos dizer assim, é chamado de adultério. E aquele povo pegou a mulher em adultério, por ter fato de ter traído o seu esposo, e queriam apedrejar. E quando Jesus falou: quem de vós não tiver pecado, quem de vós não tiver adultério, atire a primeira pedra. E cada um começou a refletir e falou assim: realmente, eu peguei a ovelha do outro. Ao outro, eu guardei o dinheiro do meu senhor. Ao outro, eu fiz só uma coisa. Todos eles poderiam ser apedrejados. E eles se dispersam. Aqui entra no momento que eu acho que entra aqui no nosso tema de conversa. E aí Jesus, ao aproximar-se da mulher, ele fala: mulher, aonde estão os seus julgadores? Ela olha ao lado e não vê ninguém. E aqui é a coisa sensível e bonita, porque Jesus fala: eu também não te julgo. A gente esquece, muitas das vezes, um conceito importante da doutrina espírita, que é do justiça divina e imortalidade do espírito. Todos são criados simples e ignorantes, inclusive Jesus. Só que ele já é mais velho. Todas as dificuldades que a gente vive aqui, Jesus já viveu. Por isso que ele não julga. Porque quando ele olha para aquela mulher e sabe o quanto a tendência espiritual pesa no momento encarnatório, quanto que é difícil vencer as provações a quais nós somos colocados para vencer as nossas tendências da imoralidade passada, pesa no momento da encarnação. E às vezes cai. E aí Jesus traz o exemplo de falar: eu não lhe julgo. Porque eu sei o quanto é difícil. Em respeito à dificuldade que aquela mulher tinha de vencer o próprio anseio, a própria libido, a própria desregramento, Jesus respeita aquilo e ergue aquela mulher e fala: vá e não peques mais. Né? Então, nesse contexto, quando a gente olha nessa passagem, a gente pode abordar para diversos momentos de nós aqui encarnados, de irmãos nossos na caminhada e na marcha, que encontram as dificuldades do dia a dia fruto de tendências passadas, frutos de momentos que foram colocados aqui para vencer as próprias provações, e que muitas das vezes cedem ainda a esse momento e acabam caindo em dificuldade. E aí o que Jesus nos ensina aqui é: não seja para esses que estão lutando contra si próprio aqueles jogadores com pedra na mão. Seja como eu fui. Compreenda, entenda, acolha, erga e ajude a seguir. Né? Então, esse exemplo da mulher adulta, quando a gente olha Jesus, eu fico pensando nos nossos irmãos hoje aqui que estão na luta da dependência química, né? Porque também estão no processo de vencer a si próprio. Né? E muitas das vezes, quando esses irmãos caem, o que nós precisamos fazer é, como Jesus fez, não julgar, compreender a dificuldade que é, acolher, levantar e ajudar a seguir. E aquele irmão que lá está na dificuldade, como a mulher adúltera fez,
olhar nos olhos do mestre, erguer a cabeça, seguir e naquele exemplo de amor ir e tentar vencer a si mesmo, não é, Jaci? Com certeza. Na questão ali da mulher adúltera, a gente se identifica bastante com a questão de Jesus, porque Jesus era um homem do povo, né? Ele andava no meio do povo, né? E convivia com todos os desafios que aquelas pessoas tinham, cada uma delas, né? A questão da mulher adúltera, ela cai assim numa questão também que é a questão do preconceito. O dependente químico, o que tem na nossa sociedade hoje, que as pessoas não olham o dependente químico como uma pessoa. Ele é olhado por aquilo que ele usa, né, pela coisa que usa. Então, existe um preconceito, um estigma muito grande, né? Primeiro, é importante a gente, eu acho que, estabelecer o que é droga. Droga é toda substância que, introduzida em um organismo vivo, altera as suas funções. Né? Então, muitas vezes, as pessoas têm um olhar para a questão da droga, da dependência química, como sendo só a cocaína, como sendo só a maconha, enfim, né? Todas essas drogas que são ilegais. Só que as pessoas esquecem de uma droga que está na nossa sociedade, que infelizmente é cultural, que, por exemplo, a bebida alcoólica. Ela também é uma droga, porque ela também altera as suas funções quando você a ingere, né? E ela é uma das que mais mata, né? Então, isso, a própria sociedade, ela não entende isso, ela é muito mal informada sobre essa questão, né, da dependência química. O dependente químico muitas vezes é visto como uma pessoa... uma outra coisa, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que a dependência química é uma doença incurável, porém tratável, né? Como o diabetes, como a hipertensão, né? Ela é controlável, você consegue controlá-la. Então, como as pessoas, elas muitas vezes não entendem isso, e por isso, muitas vezes, o preconceito, o estigma, né? O dependente químico, ele é um sem vergonha, ele é um mentiroso, enfim, ele é tudo isso, e as pessoas muitas vezes esquecem que ali tem uma pessoa que tem uma doença que ela não consegue controlar, né? Eu sou um dependente químico em recuperação. O que é um dependente químico em recuperação? É aquela pessoa que fazia algum uso de alguma substância e ele parou, né? Mas como é uma coisa que não tem cura, eu estou sempre em recuperação. Então, eu estou sempre... um dia, a gente vive um dia de cada vez. Se a gente pegar, por exemplo, a prece lá que a gente faz, né? Ela, lá no final, ela diz só por hoje. Por que só por hoje? Depende de química, ele vive um dia de cada vez. Ele vive todo dia para não recair, é uma luta muito grande. E quando ele depara com uma família que não muito entende muito isso, né? Isso é muito difícil. Não significa que o dependente químico ele não quer parar. Ele quer, mas muitas vezes ele não consegue. Ele não consegue. E isso é uma dor muito grande, né? Por isso que, muitas vezes, os maiores sucessos que nós temos quando a gente fala de saúde, né? O problema da dependência química é um problema de saúde pública, né? Mas os maiores sucessos que a gente tem em relação de tratamento são os grupos anônimos. A ANA, Alanon, Amor Exigente, né? Por quê? Porque lá a gente conversa, é um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, cada um vai contando a sua história, né? E ali você vê no outro, né, a sua história. Você vai no AA, o outro conta a história dele, você vê sua história nele.
E aí ele fala, olha, estou tanto tempo sem fazer uso, daí você olha e fala, mas se ele consegue, eu também consigo, né? Então, esses grupos, eles têm um trabalho maravilhoso e que tem um resultado muito bom. Então, o preconceito, o estigma é algo que precisa ser trabalhado. E a questão de educação, né? Não se conversa isso, por exemplo, na escola, né? Nós temos uma cultura, muitas vezes, e também passa pela cultura da questão que tudo quanto é comemoração precisa ter bebida alcoólica, né? Toda comemoração se comemora com isso, se comemora muitas vezes com outros tipos de drogas também. Então, isso é bastante complicado, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, trazer informação para as pessoas, né? Das pessoas começarem a entender os maiores sucessos que tem na questão da dependência química, do dependente químico parar e continuar em recuperação, é quando você traz a família junto. Porque a família precisa entender isso, né? Que ali ela tem uma pessoa que é uma pessoa que está doente e que ela precisa simplesmente de compreensão, muitas vezes, né? Então, isso é que a gente precisa trabalhar e é isso que muitas vezes... Porque, para você ter uma ideia, cerca de 90% das pessoas que entram em tratamento, elas abandonam. Porque geralmente ela vai sozinha, a família não vai junto, né? Então, precisa ter esse trabalho de educação na sociedade. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Porque isso precisa de mudança de comportamento, né? É uma mudança que você precisa ter, é um compromisso que você assume com você mesmo, que você, quando você entra na dependência química, uma das primeiras coisas que você perde é a identidade. A quem é o Jaci? O Jaci é aquele bêbado que está ali, ó. Tá vendo? Aquele cara que mora na esquina, né? Todo dia a gente perde a identidade. Para você recuperar isso é bastante difícil, né? Porque você perde a credibilidade, né? Justo por causa desse estigma que existe em relação a isso. As religiões, elas são muito importantes nisso, né? Porque elas ajudam você, né, a olhar para isso. A doutrina espírita é maravilhosa, ela traz, né, para nós que a gente tem esse olhar para nós, e a gente tem esse olhar quando a gente pega o Evangelho do Cristo, como você disse, né, e coloca na nossa vida. Isso ajuda. Mas nós também precisamos ter a ciência lá por detrás, que vai também nos ajudando. Então, é um conjunto de coisas para que possa ajudar o dependente químico a caminhar. Né? E a caminhar sem uso. Sem o uso. Né? O dependente químico ele pode... e a recuperação ela é possível. Você pode... você consegue parar de usar, você segue uma vida totalmente saudável, você tem capacidade de fazer isso, você consegue, mas precisa ter um apoio ali da família, né? E como eu disse, um dos maiores dificuldades que tem é a disponibilidade. A gente tem disponibilidade em todos os lugares. Hoje criança entra num local e compra bebida alcoólica, né? Hoje, e outra, além da cidade também é muito barato também. Por exemplo, por isso que a bebida alcoólica é uma das... Acho que já se travou. Bom, vamos ver se ele volta. A conexão dele está ruim. Continuando aqui o vídeo, né, para nós que estamos aqui no canal. Opa! Eu caí aqui minha conexão, desculpa. Opa, não tem problema. E vai...
Você pode continuar aí, dá uma... Ah, tá. Não, acho que é bem importante mesmo o que você falou, né? E quando Jesus fala lá, naquele exemplo que a gente está fazendo um paralelo, né? O vai, não peques mais, é muito difícil sozinho, né? Precisa desse apoio, de fato, que você comentou com a gente, de ter ali uma estrutura, né? Para ajudar, para suportar, né? Porque a gente, aí, olhando aqui para o doutrina espírita que a gente estuda, o Kardec ele fala, né, e tem numa revista espírita, se eu não me engano, uma comunicação, que fala que o espírito ele transita nas suas diversas encarnações na sua mesma linha de conduta, né? Então ele vem de uma forma e aí tem intervalos de encarnações, né? Então, ou seja, essa nossa encarnação atual, né? Ela é uma continuação da nossa encarnação prévia, né? Então a gente é o espírito que já nasce, que não necessariamente com a dependência química, mas já nasce aqui encarnado com coisas a resolver consigo próprio. E muitas das vezes o peso dessa resolução, com o peso do corpo físico que lhe acoberta a alma, faz com que aquele espírito ele se encontre num processo de amargura e que quando a gente está desperto, né, quando a gente está aqui encarnado, a gente não percebe essa amargura que ela está lá no nosso íntimo e a gente busca fugas, né, em outras formas de se alegrar, né? Então é quando vai, é muito comum a gente ver amigos que falam, mas se eu sair e não beber, eu não me divirto. Sim, Né? Esse é o ponto, né? É buscar, né, a alegria de viver enquanto espírito, né, para que não precise buscar a alegria de viver enquanto torpor, né? Porque o torpor ele dá aquela alegria momentânea, mas logo depois cai-se numa tristeza, né? É, eu também bebia muito e já estou bastante tempo também sem beber e era muito comum. Eu me lembro das minhas noitadas que eu ficava lá, me embriagava, ficava super feliz, extasiado, mas no dia seguinte me batia uma tristeza, né? Porque é o espírito falando, nossa, na verdade não foi uma alegria que eu vivenciei, né? Foi um esquecimento dos meus problemas, momentaneamente, né? E aí, quando vem no dia seguinte a realidade, se busca novamente esse esquecimento dos meus problemas. E aí vai se acumulando e vira aí o vício físico, né? Porque uma coisa tem a tendência espiritual e tem o vício físico, né? A ciência nos explica que o corpo, o organismo físico causa dependências químicas, né? Ele busca no organismo e aí o espírito fica refém do corpo, né? Fruto das suas escolhas, né? Então, o que é importante aqui, igual você falou, é entender que, né, é um irmão nosso que está numa luta interna, né? Qual que é essa luta? Não importa. Ele está numa luta dele, né? Não me importa saber o que lhe faz sofrer. Não, me importa eu estou aqui, você não está sozinho, né? É pegar na mão, falar, vamos vivenciar junto experiências alegres fora desse contexto que hoje você encontra alegria, né? E trazer para conversar, para uma religiosidade, você falou muito bem, né? A religião em si, né? A ligação com Deus auxilia, trazer para uma religiosidade, trazer para experiências onde vai ver a natureza, contato, ver a beleza da criação. Tudo isso, de pouquinho em pouquinho, vai mudando a percepção daquele espírito, ele vai se sentindo acolhido, vai se sentindo amado, e ele vê que, poxa, eu não estou sozinho aqui, eu consigo vencer a mim mesmo, porque eu estou com auxílio, né? Que é o que Jesus fez com a mulher adulta. Respeitou a queda dela, por saber que não é fácil, mandou ela erguer a cabeça e falou, levanta, porque Jesus fala, levanta. E só depois que ela levanta que ele fala com ela, vai, não ergue mais. Né? Então, a gente respeitar, erguer esse irmão nosso, esse companheiro nosso, compreender a dificuldade que é e ajudá-lo a caminhar, né? Auxiliá-lo a caminhar, sem pedra na mão, sem julgamento, sem caracterizar, igual você falou muito bem, simplesmente abraçar, ajudar e auxiliar na caminhada, porque é dessa forma que aqueles que hoje
não estão vivendo essa dificuldade podem ajudar. E aqueles que estão passando pela dificuldade, né, da dependência, encontrar nesses outros apoio e encontrar na vida alegria, né? Porque tem alegria na vida. Esse é o grande e é o convite que o Evangelho faz, né? O Emmanuel fala no Fonte Viva, se eu não me engano, encontrarás nas palavras do Cristo toda a necessidade da alma infeliz, né? O Emmanuel deixa isso bem claro, né? A alma infeliz vai encontrar toda a necessidade que ela precisa nas palavras do Cristo, né? No Evangelho, no estudo, no exemplo que ele teve, né? Nessa abordagem ampla que a doutrina espírita também nos explica. Porque sozinho tudo é muito mais difícil, né? Com julgamento ainda mais difícil ainda, né? Sim, e esse paralelo que a gente está fazendo com a mulher adúltera, ela também não tinha apoio, porque se ela tivesse, de repente, apoio lá, ela não tinha chegado àquela condição, né? Então, Jesus é fantástico. Joana de Anjos tem uma frase que ela disse assim, aquele que conhece Jesus jamais será o mesmo, né? Então, se a gente buscar, porque Jesus, ele nos traz a alegria da vida, ele nos mostra, né, qual é o segredo que nós temos na vida para que a gente possa viver, né? No olhar simples que a gente tem pela natureza, é o olhar que a gente tem por todas as coisas que estão à nossa volta, né? Eu costumo dizer para as pessoas que seja qual for a dificuldade que você esteja passando, é você olhar para aquilo e tentar tirar algum aprendizado daquilo, né? E é esse olhar que muitas vezes, quando você está no uso, você não tem, porque você perde todas as referências, né? Você perde, como diz o caipira no interior, você perde a toada da vida, né? Você não tem mais. Você não acorda no outro dia, né? Como você falou da questão, passa na balada, no outro dia você fica triste. Por quê? Porque o álcool é o álcool, por exemplo, ele é uma droga depressora. Ele te leva à depressão, né? Você fica depressivo. Então, é esse olhar que precisa ter, é esse olhar que a gente precisa ter pelo outro, né? Olhar o outro como ser irmão nosso, como aquele também que é um aprendiz, que também está na caminhada junto conosco e que tem a mesma e tem o mesmo objetivo que nós, que é ser feliz, é chegar à perfeição um dia, né? Como os benfeitores nos diz, que nascemos simples e ignorantes, porém todos com uma meta, que é a perfeição. Obviamente que a perfeição é relativa. Então, e a doutrina espírita nos traz isso, nos fala da questão da reencarnação, que é uma bênção, que nós trazemos nossas tendências. Então, o dependente químico já traz alguma tendência lá de trás, como trazemos outras, né? Mas como o nosso assunto é dependência química, já traz esse elo lá de trás, né? Porque hoje a gente é o reflexo de ontem, e amanhã a gente será o reflexo de hoje. Então, para que a gente possa ter um dia mais feliz amanhã, é esse olhar que ele precisa ter, né? Esse olhar ter pelo outro e auxiliá-lo nessa caminhada. E quando ele começa a caminhar, quando ele, né, começa a dar a sua caminhada, depois ele consegue caminhar sozinho, você consegue apresentar para ele algo que ele não estava vendo, né? Que é a alegria de viver, como você disse, né? Então, você apresenta isso a ele e o ajuda ele a ter o seu olhar, né? Que ele vai entender que ele consegue viver, consegue ter uma qualidade de vida muito melhor do que ele tinha antes, né? E ele consegue ter esse olhar e você consegue mostrar para ele e ele consegue caminhar. E aí ele vai caminhando, né? É importante isso, por isso que da importância que tem daqueles que estão fora desse contexto ter esse olhar e tentar entender tudo isso, porque é um mundo complexo, né? Trabalhar com dependência química é bastante complexo.
mas é o que eu falei lá no começo, né? O segredo está em valorizar o ser humano, né? Que ali tem um ser humano, tem um filho de Deus que é um aprendiz, que está aprendendo ali junto com você, e com certeza você vai aprender muito com ele. Ele, ele perdeu o ritmo da vida, mas ele pode retomar isso, ele pode ser um grande profissional, ele pode ser uma grande pessoa, pode ser, né? Então tem que quebrar esse estigma que existe, né? Daquela pessoa que é desonesta, daquela pessoa... Não, foi a dependência química que levou ele a isso. E ele precisa desvencilhar disso. A partir do momento que desvencilhando, vai tirando, o olhar dele também passa a ser outro, né? As coisas começam a dar mais certo na tua vida, experiência própria, entendeu? Eu comecei na dependência química, eu tinha 12 anos de idade. Eu costumo dizer para as pessoas que a dependência química entrou na minha casa pela porta da frente, né? Eu tinha bebido álcool dentro da minha casa, eu comecei assim. Daí depois eu virei um dependente, parei de estudar na quinta, sexta série. Eu era considerado o melhor aluno da escola, da cidade. Essa professora, ela me dava como exemplo, tinha um colega meu que estudava no segundo colegial naquela época, ela falou assim, eu já sei que estudava na quinta série. Daí depois, quando eu me tornei um dependente, eu perdi tudo isso. Eu, quando cheguei na sétima série, na oitava série, eu cheguei cambaleando, parei, e depois eu entrei em recuperação, eu voltei, eu fiz faculdade, né? Enfim, eu retomei a minha vida, constituí uma família. Então, é outro olhar. Mas teve a minha esposa que pegou pela mão e falou, vem cá. Porque senão, hoje, né, eu tenho certeza que eu teria desencarnado na rua. Porque eu olhava para a rua, como que eu ia morar na rua? Eu já tinha esse olhar para a rua. Né? Daí veio alguém que foi minha esposa, pegou pela mão e falou, não. Abriu a porta da casa dela, me colocou lá. E aí, ela foi me mostrando. Aí chegou a doutrina espírita na vida. E aí, né, o olhar, você vai abrindo o seu horizonte, né? Você vai tendo outro olhar e você vai vendo que você consegue alegria na vida sem qualquer tipo de substância psicoativa, né? Isso aí, Jacir, maravilhoso, muito bom. A gente já está chegando aqui no fim. Eu acho que, assim, para todos que estão nos ouvindo, seja você com qual dificuldade tiver, seja você com qual luta estiver, acho que, né, Jacir, o ponto principal aqui que acho que engloba tudo que a gente conversou. Que todos nós aqui possamos ter a certeza que nós somos amados. Né? Nós somos amados por Deus e por muitos que estão no plano espiritual e por muitos que estão aqui no plano terrestre. Né? Embora, às vezes, nem todos se manifestem o amor da forma que nós esperamos, mas nós somos amados. Deus, na sua justiça, bondade, misericórdia e sabedoria, não nos coloca em encarnações para ficar desamparados. Sempre vai ter um coração bondoso e amigo a nos dar a mão. Então, se tiver dificuldade, procure ajuda, né, Jacir? Pode procurar ajuda, tem diversos canais que pode ajudar, diversas formas que podem ser acolhidos, religiosidade, ajudas técnicas, saúde, né, os grupos anônimos. Busque ajuda. Você não vai estar sozinho, você não vai estar desamparado e você é muito amado. Não é isso, Jacir? É isso. Ou seja, qual for a dificuldade que esteja passando na vida, tudo passa. Vai passar. Né? Tem uma definição que eu acho muito bacana, que para mim é uma das mais perfeitas que tem sobre Deus, que é de João Evangelista. Ele diz que Deus é amor. Então, a gente reflete junto. Se Deus é amor, nós somos filhos do amor. Se nós somos filhos do amor, nós também somos amor. Né? E é isso que a gente fala. Nós somos um diamante, pedra bruta que precisa de lapidação. E essa lapidação, que vai lapidando somos nós, debaixo do amor de Deus. Nenhum de nós não tem o frio maior que o cobertor. Né? Deus nos dá todas as possibilidades, todas as condições de nós estarmos aqui. E existe o convite de Jesus,
que é um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos vós que são sobrecarregados, e eu vos alivio, né? Tá lá. Então, o convite de Jesus, a gente precisa ter, precisa nos aliviar. Veja só que Jesus não falou que eu te curarei. Exato. Aliviar é o alívio para você, que nem quando ele diz, pegue tua cruz e anda, né? Para a gente andar, né? E aí a gente vai caminhando, é a mesma coisa da criança, ela consegue dar os primeiros passos, depois ela começa a correr, começa a andar, né? Assim somos nós. Maravilha. Obrigado, Jaci. Foi um ótimo papo. Muito obrigado de coração. Sou muito grato pelo seu tempo, pela sua conversa, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Estou certo que a vivência real das dificuldades que os outros estão olhando inspira, que é o que todos nós aqui que estamos na nossa luta do dia a dia precisam. Então, obrigado por estar, por inspirar a tantos que estão ouvindo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E faremos outras no futuro, hein? Vamos fazer sim, Otários. Obrigado aí por abrir esse canal, para a gente estar falando dessa questão, né, que é extremamente importante. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Não esqueçam de compartilhar, de curtir nosso canal. Pode ter um irmão nosso em luta contra si mesmo, que às vezes essas palavras podem ajudar. Eu falo sempre que não é divulgar eu e o Jaci, é divulgar a doutrina e o evangelho. Que a gente possa expandir e multiplicar esse vídeo a todos os corações que necessitam. Um beijo no coração de todos. Na semana que vem a gente tem uma nova Pitada Espírita.